O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira radiosa, se mostra assim tão bonita, nós somos brindados, pois, com a celebração da Eucaristia, aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, partilhada por tantos irmãos e irmãs por meio dos veículos de comunicação. Nesta segunda-feira, quando também rezamos de um modo ainda mais especial pelas almas dos falecidos, nossos parentes, amigos, pessoas queridas que nos fizeram bem, que nos ajudaram, e que celebramos, pois, especialmente pelas almas do purgatório, esta igreja. O purgatório é a igreja no aspecto, pois, da sua purificação. Sabemos que a igreja de Deus, ela é composta de três, digamos, realidades. A igreja que está aqui na terra, chamamos a igreja peregrina, a igreja que está a caminho. Tem os irmãos na glória, os santos que nos precederam, pois, no céu, e os irmãos da igreja em purificação, também chamada igreja purgativa, porque exatamente estão naquela realidade de purificação que nós chamamos de purgatório. Na Santa Missa, todas as três realidades da igreja participam. Aqui estão presentes os irmãos, nós da Igreja Peregrina, os irmãos e irmãs da Igreja Celeste assistem à Santa Missa, e os irmãos da Igreja em purificação. Esta é a verdade da nossa fé sobre a Igreja de Jesus Cristo. Pois bem, dizia, hoje, segunda-feira, rezamos de um modo especial pelos irmãos que estão na purificação, que é também para se lembrarem de nós, Somos brindados hoje, nesta segunda-feira, com o trecho do Santo Evangelho, aonde Jesus faz, pois, o anúncio de um querigma. O que é o querigma? O querigma é o núcleo, é o princípio, é o fundamento da fé. Digamos assim, que é um nó, um caroço, é alguma coisa
principal, fundamental. E o querigma consiste, pois, no anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, padece sob Pôncio Pilatos, que morre e que ressuscita. Aqui está o centro focal e fontal da nossa fé cristã. E de fato, Jesus, quando estão lá na Galileia, diz aos seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Este núcleo da fé que Jesus várias vezes, não é esta única, várias vezes proclama de um modo profético, é aquilo que fundamenta a fé, a doutrina cristã. É o que fundamenta o Novo Testamento. Exatamente porque Jesus morreu, ressuscitou, é que os discípulos foram confirmados. A igreja desenvolveu-se e peregrina na história até hoje. E é exatamente este núcleo da fé que fundamenta, pois, a nossa crença, a nossa religião. A tal ponto que o apóstolo São Paulo afirma: se porventura Cristo não ressuscitou, ainda estamos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, pois estamos perdidos. A nossa fé não tem razão de ser, diz o apóstolo. E depois ele fala de modo afirmativo: não, Cristo ressuscitou, sim, senhores, está sentado à direita do Pai. É, portanto, o querigma, o núcleo da fé que impulsiona o coração dos discípulos, dos apóstolos, e que os faz corajosamente morrerem no martírio testemunhando o nome de Jesus, para que a fé em Jesus fosse garantida, fosse iniciada, fosse solidificada. É pelo querigma que os corações dos discípulos se tornam missionários, ontem e hoje. A caridade de Cristo nos impulsiona, nos impele, ao saber que Ele morreu por todos. O querigma é aquilo que deve permanecer firme e seguro em nós, como o esteio da casa, para que nós possamos sobreviver às provações, à aridez da fé, às noites em que, pela nossa condição humana e pelo nosso pecado, nós sofremos em relação à nossa fé. Podem nos tirar tudo, mas não devem nos tirar o querigma, a fé em Jesus Cristo morto, ou melhor, ressuscitado. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós devemos sempre, ao fazermos nossas meditações, ao participarmos de pregações, ao fazermos retiro, devemos sempre retornar a este núcleo, a este centro, a esta raiz da nossa fé cristã, que é a verdade sobre Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, ainda estáis irredentos, presos ainda ao pecado antigo, diz o apóstolo São Paulo. Depois segue-se aqui a controvérsia a respeito do imposto que se deve pagar ao templo. E Jesus, como vive àquela altura o domínio do Império Romano, sabe, entende muito bem disso, o que significa pagar um imposto aos dominadores. Jesus, ainda no ventre de sua mãe, juntamente com seu pai adotivo São José, fazem
a longa peregrinação terrena, dirigindo-se, pois, a Belém, a fim de serem recenseados. O imperador queria saber quantas pessoas tinham debaixo do seu poder ali na Palestina, em Israel. Para quê? Para ver se o número de pessoas correspondia ao imposto, ou invertendo, se o imposto correspondia ao número de súditos. E Jesus nasce ao longo desta viagem, não esqueçamos. Exatamente desde a infância, Jesus sabe o que significa, pois, o que é pagar o imposto aos dominadores. E aqui Jesus então faz esta pergunta, porque Pedro não é um ET, ele também nasceu naquela realidade. Todos os apóstolos de Jesus nasceram na realidade da Palestina. Pedro, quem é que paga imposto? São os filhos do imperador ou os estrangeiros? Ele responde certo, na bucha, são os estrangeiros, aqueles que são dominados, e são dominados exatamente para pagar imposto, para manter a infraestrutura, a vida, e muitas vezes luxo, isso, dos senhores, dos imperadores. Pois bem, diz Jesus, respondeste bem. Vai, abre a boca do peixe, encontrarás uma moeda e paga o imposto que é devido, pois, a mim e a ti. Queridos irmãos e irmãs, se nós aprofundarmos bem, na verdade a revelação desse trecho vai muito além do simples pagamento da taxa. Jesus está falando também aqui, e logo em seguida, após ele ter dito que morrerá e ressuscitará, do que seria a participação dos sofrimentos dele e dos seus apóstolos. Não esqueçamos dos apóstolos, exceto São João, os demais morreram martirizados, isto é, pagaram o testemunho devido ao nome do Senhor Jesus. E por isso mesmo puderam participar da glória de Cristo, porque testemunharam com a própria vida o martírio, a divindade do Senhor Jesus. É por isso que então Jesus diz, vai, paga por mim e por ti. Porque na verdade o nosso primeiro mártir foi Jesus Cristo, Rei dos mártires, que ofereceu sua vida pela nossa salvação. No mesmo caminho vão, pois, os apóstolos e os discípulos de Jesus. Bem conhecemos a história das perseguições dos primeiros cristãos. Pois é, todos participaram do martírio de Jesus para poderem participar da sua glória. Peçamos para nós também, meus irmãos e irmãs, a graça da certeza do núcleo da nossa fé, Jesus Cristo morto e ressuscitado, e que seja exatamente isto afirmarmos nos momentos de dificuldades, sobretudo nos momentos em que se faz sombra sobre a nossa fé. E lembrarmos-nos, não, os discípulos de Jesus testemunharam a fé em Deus. Nós também haveremos de, com a força do Espírito Santo, vencer os tormentos do martírio. Martírio que pode ser o martírio cruento, aquele do derramamento de sangue, martírio que pode ser incruento, ou seja, aquele em que nós não derramamos sangue líquido, mas tem as provações, os sacrifícios, os tormentos de todos os dias. E quem não os tem, por isso peçamos, por intercessão da Virgem de Nazaré, a graça de, nas dificuldades,
podermos sempre dizer, cheios de fé: aqui está o servo, a serva do Senhor. Um instante de silêncio.